Jurassic Park é uma daquelas franquias que todo mundo conhece, que não possui muitos segredos em volta dela, certo? Lê do engano, meu cupicha. Um iceberg sobre a franquia Jurassic Park não é a ideia mais original que existe, mas até aí já fizeram um iceberg sobre praticamente tudo. E tudo mesmo. E caso não se lembrem, eu andava meio bodeado de tanto falar sobre assuntos envolvendo dinossauros e tals. Já que não havia muitas coisas novas pra falar que me interessassem genuinamente. Enquanto eu buscava assuntos pra produzir novos vídeos, eu encontrei um Reddit sobre Jurassic Park de um cara que havia criado um iceberg sobre a franquia. Eu decidi ler um pouco e foi assustador. Descobri que tanta coisa que eu não havia nem ideia que pudessem estar ligados a Jurassic Park. Desde coisas mais normais, como jogos que eu não tinha ideia que existiam, até coisas mais bizarras, como a teoria de que o Alan Grant, protagonista de Jurassic Park 1, teria de alguma forma poderes psíquicos. Ou as estranhas histórias sobre a bizarra chama verde. Antes de tudo, peço perdão pelo sumiço. Eu estava tentando dar um gás em um segundo projeto chamado Noggers, um canal que eu criei com um amigo nos moldes do pessoal do Jogando Foda-se. Não, mas peraí, você falou que o cara tava comendo sua prima? Não foi isso, pô. Se por algum motivo você quiser me ver todo dia, literalmente todo dia, dá uma passada lá. Ah é, dá um like e se inscreva. Vai dar trabalho pra voltar a atração desse canal aqui. Então, com tudo isso dito... Superfície. Caso você não saiba o que é um iceberg, é isso daqui. Um vídeo onde se pega um assunto e começa explicando do básico até a coisas que pouquíssimas pessoas têm conhecimento, geralmente envolvendo teorias e assuntos até perigosos. Mas começamos pela superfície. Jurassic Park. Em 1990, o escritor Michael Crichton, conhecido por unir a ciência e ficção com uma precisão cirúrgica, lançou um romance chamado Jurassic Park, inspirado por avanços reais de engenharia genética. Crichton imaginou um cenário em que cientistas conseguiriam extrair DNA de dinossauros fossilizados e trazê-los de volta à vida. Como sempre, em suas histórias, a ciência vai longe demais, e o desastre acaba sendo inevitável. O livro foi um sucesso imediato, e não demorou para que Spielberg enxergasse ali o próximo passo da ficção científica no cinema. Em 1993, estreava o filme Jurassic Park, uma superprodução revolucionária para a época, que combinava efeitos digitais com animatrônicos realistas de forma basicamente inédita. Foi um marco. E também um alerta. A natureza pode ser recriada, mas nunca controlada. Porém, aparentemente ninguém me escuta nessa casa, então tanto faz. O impacto foi tão profundo que uma sequência era praticamente inevitável. Em 1995, Michael Crichton lançou O Mundo Perdido, e 2 anos depois, em 1997, veio o segundo filme, O Mundo Perdido, Jurassic Park, agora nos cinemas. E já em 2001, Jurassic Park 3, que marcou o fim dessa trilogia original, sem um livro como base, e foi o primeiro a seguir uma história praticamente independente do Crichton, apresentando o tão amado Spinosaurus. Um novo predador ainda mais agressivo. Apesar das divisões entre os fãs, o filme se pagou, mas acabou que a franquia ficou adormecida por praticamente 14 anos, até que em 2015 ela foi reaberta. Jurassic World trouxe uma nova geração ao parque, agora totalmente funcional, moderno e cheio de turistas. Mas claro, a ganância exigiu mais um espetáculo, criando lá o Indominus Rex, e assim, o ciclo de erros recomeçou. O filme foi um sucesso colossal, provando que o fascínio pelos dinossauros ainda vivia de alguma forma. 3 anos depois, em 2018, veio Jurassic World Reino Ameaçado. A Ilha Nublar foi destruída por um vulcão, mas os dinossauros foram levados secretamente para o continente. E o capítulo final, pelo menos até agora, veio em 2022, com Jurassic World Domínio, que deu uma mornada na série, já que foi um erro segundo a crítica, porém ainda assim um bom filme segundo o público geral. E já, em breve, teremos o Jurassic Park Rebirth, ou Jurassic Park Renascimento, não lembro como tá traduzido. Porém eu não vou falar da minha expectativa sobre o filme, porque eu já dei ela em um vídeo e não foi bonito. InGen. International Genetics Incorporated, ou InGen, é uma companhia fundada por John Hammond, que está por detrás da grandiosa ideia de um parque com dinossauros. O que pode dar de errado, não é mesmo? Né? Não é mesmo?
A InGen surgiu em 1975, estrategicamente no período de crescimento desenfreado da bioengenharia, onde muitas empresas cresciam com promessas mirabolantes, já que muitas daquelas ideias de fato estavam se tornando possíveis com o avanço da ciência. E após o investimento do próprio bolso na tentativa de trazer animais extintos de volta à vida, eles de fato conseguiram em 1984, com o trabalho do Dr. Henry Wu. E um ano depois, em 1985, John Hammond já havia angariado investidores suficientes para a criação do seu glorioso parque. Biozin. A Biozin Genetics, também conhecida como apenas Biozin, é uma empresa de genética semelhante à InGen. A empresa se dedica à bioengenharia genética e à pesquisa farmacêutica, enquanto busca secretamente usar dinossauros geneticamente clonados para atingir seus próprios objetivos de lucro e domínio corporativo. Caso não se lembre, o CEO da Biozin foi o mesmo que contratou o Dennis Nedry para roubar os embriões de dinossauros das instalações da InGen lá no primeiro filme. Mas até onde eu sei, deu bem errado, né? Arquipélago 5 Mortes. Além da Ilha Nublar onde se passa o Jurassic Park original, ainda existe um arquipélago das 5 Mortes, que possui 5 ilhas de propriedade da InGen, chamado de Ilha Matanceiros, Ilha Muerta, Ilha Pena, Ilha Sorna e Ilha Tacano. Os nomes vêm de um mito nativo americano sobre um bravo guerreiro enfrentando uma execução diferente em cada uma das 5 ilhas, sendo queima, afogamento, esmagamento, enforcamento e decapitação. Bem light esses nomes aí. Mas dentre elas, a mais importante para os filmes é a Isla Sorna, que foi o local de criação e exportação dos dinossauros para o parque lá na Ilha Nublar, até se tornar o local do Jurassic World tempos depois. Também há um vídeo no canal inteiramente dedicado a ela. Depois daqui, vá lá dar uma olhada. Jogos. Como qualquer franquia de sucesso, o Jurassic Park é cheio de jogos, desde o Nintendo a arcade. Mas um que teve grande importância para a franquia e acabou sendo um grande de um fracasso se trata do jogo Trespasser, ou Invasor, para os íntimos, já que tinha a simples expectativa de ser a sequência do Jurassic Park 2. Anne é a protagonista do jogo, a única sobrevivente de um acidente de avião na Ilha Nublar, um ano após os eventos do Jurassic Park 2, Mundo Perdido. Com um braço fraturado e apenas uma mão, Anne tem como objetivo escapar daquela ilha remota com vida de preferência. O jogo tinha algumas mecânicas muito inovadoras para a época, como a interatividade com o cenário que você poderia ter com seu único braço funcional. Todos os objetos possuíam físicas realistas, entre muitas aspas. Mas acabou sendo um dos jogos de menor sucesso de toda a franquia. Porém, irmãos, tarda, mas não falha. Ano passado foi anunciado Jurassic Park Survival, um jogo de terror que não teve muito da história revelada até então, mas que aparentemente resgata várias das ideias do Trespasser, com uma garota tendo que sobreviver no parque após os eventos do primeiro filme. Se der tudo certo, eu trago uma gameplay aqui também. Ou no canal secundário. Vai lá ver o Noggars, pô, o que custa? Jurassic World Live Tour. Jurassic World Live Tour foi uma peça teatral que rodou diversos países. A história é um pouco bizarra, se passa um pouco antes da queda do Jurassic World, onde uma Trudum, uma dinossauro chamada Ginny, foi capturada pela InGen e levada para uma base no Chile. Meses depois, cientistas localizam com um aparelho que lê emoções de dinossauros. Sim, você não escutou errado. Eles a resgatam e retornam à Ilha Nublar para encontrar os seus ovos que estavam desaparecidos. O show foi interrompido em 2019, graças àquela pandemia, voltando só lá para 2022 e fez sua última apresentação lá para 2024. Mas pode ficar tranquilo, se eles ainda estivessem fazendo o show, eles não iriam até aí perto da sua casa, em Xique-Xique, Bahia. Mas tem a apresentação em 4K no YouTube, se você ficou muito curioso. Battle at the Big Rock. Battle at the Big Rock, eu acho que eu tô falando isso completamente errado, é um curta lançado em 15 de setembro de 2019, pouco depois do Jurassic World Reino Ameaçado. Confesso que eu não conhecia esse curta antes de ver esse iceberg aqui. Até porque eu não sou um maior fã dos filmes de Jurassic World, sou mais dos classicão. Mas basicamente nesse curta conta a história de uma família que decide acampar em seu trailer no Parque Nacional Big Rock, quando alguns dinossauros aparecem por lá, dados os acontecimentos ao Jurassic World Reino Ameaçado, e eles tentam sobreviver. Ah é, um dos motivos de eu não gostar de criança em filmes está aqui também. Mas não é de todo mal, já que a outra criança dá uma salvada. O curta tá de graça no YouTube, se você quiser assistir. O Incidente de San Diego.
O incidente de San Diego foi um incidente desastroso que ocorreu nas ruas de San Diego, lá na Califórnia, em maio de 1997. Ocorreu por culpa do substituto de John Hammond, Peter Ludlow, que tentou reabrir o parque em San Diego, trazendo um macho de T-Rex para a exposição, que acabou escapando da embarcação e causando um escândalo midiático. Se você quiser assistir, eu vou deixar um card agora, para você, se você quiser voltar para esse momento do vídeo, ou deixar a playlist de Jurassic Park no fim do vídeo, já que aparentemente eu vou citar muitas coisas da qual eu já fiz. Jurassic World Camp Cretaceous. Jurassic World Camp Cretaceous ou Jurassic World Acampamento Cretáceo? Eu não vi como é que tá a tradução em português dessa série, mas é uma animação de Jurassic Park criada pelo estúdio de animação da DreamWorks. A primeira temporada saiu na Netflix em 2020. 6 adolescentes convidados para participar de um acampamento de última geração na Ilha Nublar. E eles acabam precisando se unir para sobreviver quando os dinossauros se soltam do cativeiro e pode matar um monte de criança aí, né? Pô, Jurassic Park, as histórias não mudam tanto assim, cara. Tá aí bem normal. Pra Jurassic Park, né? A série é bem falada entre os fãs, mas eu ainda não consegui assistir ela inteira. O que me anima é ela ser completamente canônica no universo, mas aparentemente nada que rola nela repercute tanto assim nos filmes que vêm depois. Acho que semelhante às animações de Star Wars, que estão sendo minimamente adaptadas pro live action. Enfim, iceberg errado. Bacchial. Estamos atualmente na transição entre a superfície e as profundezas. O que atacou a SS Venture? Esse acontecimento está intrinsecamente ligado ao incidente de San Diego, onde o barco que trazia o T-Rex para a Califórnia, antes de chegar à costa, já estava com toda a sua tripulação completamente morta. E com o T-Rex ainda preso, algo bem confuso e misterioso, com teorias de que haveria um segundo dinossauro na embarcação, talvez um Raptor. Porém, tempos depois foi vazado o storyboard do que era para ter acontecido na SS Venture, onde um T-Rex estava em uma espécie de gaiola que o mantinha completamente imóvel, e ela de alguma forma conseguiu se libertar dela, matando todos que estavam a bordo, exceto um guarda que foi ferido mortalmente, e antes de morrer, heroicamente ele conseguiu fechar as portas do barco em cima do T-Rex. Essa cena foi cortada do filme para que toda a situação ficasse mais tensa e misteriosa, e eu acho que deu certo, mas ainda assim, algumas coisas não fazem tanto sentido assim, como a mão do capitão que morreu dentro da cabine do barco, que, se você não se lembra, era muito pequena para um T-Rex conseguir passar por ali. E nada do local estava destruído além do corpo do capitão. Então, talvez de fato ele tenha tido uma ajuda. Só que isso provavelmente a gente nunca vai saber. O roteiro de Jurassic Park 4, por John Sayles. Antes da franquia Jurassic Park ser reformulada em Jurassic World, após o fim do Jurassic Park 3, eles ainda tinham ideia para um quarto filme, nos mesmos moldes dos clássicos. No início dos anos 2000, a Universal quase levou Jurassic Park por um caminho, vamos dizer, diferente, que era uma virada tão radical que parece até coisa de fanfic, ou coisa de videogame dos anos 90. Essa versão alternativa escrita por John Sayles tinha ideias, vamos dizer, absurdas, que até hoje dividem a fanbase entre isso seria genial e isso teria matado a franquia prematuramente. A premissa principal rodava entre dinossauros geneticamente modificados para servirem como soldados de elite. Tá, calma que piora. Esses dinos também seriam híbridos, com DNA de humanos e de cachorros, e ainda controlados por implantes cerebrais que permitiam missões táticas como invadir esconderijos para salvar reféns. Sim, dinossauros comandando operações militares como se fossem soldados da SWAT. Porra, seria engraçado até de ver esse filme. Não posso negar, lendo o roteiro agora. O roteiro introduz também a ideia de que os dinossauros estão se espalhando pelo mundo e se tornando uma praga, ao ponto de atacar jogos de beisebol com crianças em plena luz do dia. A resposta da humanidade é formar esquadrões para erradicar essas criaturas, como se fossem realmente pestes. Outra ideia usada é a cepa de Judas, uma nova linhagem de dinossauros projetada para ser altamente agressiva, mas estéril, criada com o objetivo de caçar e eliminar outras espécies de dinossauros, como uma arma biológica. E, em outras palavras, o roteiro flerta com temas como bioarmas, transhumanismo e desumanização científica, temas que são muito mais sombrios do que os filmes anteriores. E só aponta o iceberg pros livros, porque os livros são pesados mesmo. O curioso é que, por mais absurdo que essa visão pareça, bem dizer, foram reaproveitadas, né? Os Raptors semi-domesticados, o uso militar de dinossauros, o mundo se tornando novo parquinho dos dinossauros, de novo, né? Depois do fim do 3, isso já meio que rola. Todas essas ideias têm raízes nesse material rejeitado.
Esse roteiro nunca chegou a ser filmado de forma alguma, e por isso mesmo se tornou um dos maiores IC da história do cinema, já que nunca chegou a ser nada mesmo, além de um roteiro descartado. O final original de Jurassic Park. O final original do Jurassic Park 1, no livro do Michael Crichton, era bastante mais drástico do que o filme. Eu pretendia trazer no vídeo futuro, como fiz nesses 2 últimos que eu lancei, sobre as diferenças do livro Jurassic Park para os filmes. Só que eu não sei se o pessoal tem tanto interesse assim apenas no fim do livro. Após a evacuação dos sobreviventes, a Costa Rica envia forças aéreas para bombardear a ilha, destruindo os dinossauros e o ecossistema em um incêndio de napalm, sendo esse o motivo do Jurassic Park em tese não precisar de sequências, já que tudo acabou com um fogo vindo dos céus, tendo que explorar uma segunda ilha no livro 2, já que não sobrou muita coisa da Ilha Nublar. Jurassic Park Adventures. Jurassic Park Adventures foi uma série de livros lançados após Jurassic Park 3, que tinham como objetivo responder algumas perguntas que ficaram em aberto após o fim do filme. Mas sinceramente, nunca ouvi falar de alguém que leu esses livros. Mortes falsas. No livro Jurassic Park, Dr. Ian Malcolm é dado como morto após os acontecimentos do livro original. A morte era tratada como definitiva, sem velório, sem enterro, somente para ser completamente ignorada no livro 2, Mundo Perdido, onde ele reaparece sem grandes explicações como protagonista. O Michael Crichton chegou a comentar sobre esses assuntos dizendo que ele trouxe-o de volta pela sua popularidade e carisma, sendo, bem dizer, um retcon canônico nos livros. Porém, eu concordo que foi uma boa ideia trazer o Gold de volta. Algo similar aconteceu com Robert Muldoon. No filme, ele é morto por Velociraptors, numa das cenas que eu considero uma das mais icônicas do filme. Mas nos quadrinhos e no livro original, ele sobrevive. Isso deve ter acontecido, em partes, por decisão do próprio ator, o Bob Peck, que sugeriu eliminar o personagem no primeiro filme mesmo, por causa de sua doença, um câncer desconhecido que infelizmente acabou levando ele alguns anos depois do lançamento do primeiro filme. Já Peter Ludlow, substituto de John Hammond, que foi claramente devorado por um T-Rex durante o incidente em San Diego, ele retorna vivo, mesmo completamente mutilado de cadeira de rodas, mas ainda assim vivo em um dos quadrinhos já lançados para Jurassic Park. Também há personagens que morreram exclusivamente nos livros e com histórias mais bem elaboradas do que o que eu posso contar aqui agora. Alguns desses casos eu contei nesses últimos 2 vídeos que eu postei, que eu falo especificamente de como aconteceu algumas cenas do livro. Profundezas. Agora a gente já começa a se aproximar em coisas que não são bem conhecidas pelo público geral. Lei da Guarda Genética. A Lei da Guarda Genética foi uma medida legal aprovada pelo NOS, Comitê de Ciências da Câmara, em 1997, como uma reação ao incidente de San Diego. Depois que o público aprendeu sobre a existência dos dinossauros, um projeto de lei foi aprovado no mesmo ano que pretendia proteger as formas de vida pré-históricas clonadas, restringiu o acesso às ilhas de propriedade da Engen, presumivelmente apenas a Ilha Nublar e Ilha Sorna, embora possivelmente todas as 5 mortes também tenham sido protegidas, como também estendeu aos dinossauros os direitos de todas as outras espécies animais ameaçadas de extinção. Porém, em 2003, os funcionários da UHCS revisaram a lei, declarando sua confiança em Mazrani Global, a empresa que comprou o Parque dos Dinossauros após a morte prematura de John Hammond, e criaram o projeto Jurassic World. A nova versão diluída da lei permitiu que a Mazrani Global clonasse mais dinossauros. O relaxamento foi solicitado por uma oficial desconhecida da Mazrani, por razões de avanço médico. Após o incidente mundial do Jurassic Park, essa mudança acabou sendo acusada de ter acontecido através de um processo corrupto e intencionalmente enganoso, sendo basicamente essa lei da guarda genética falhando em impor restrições à Mazrani Global, que temos hoje em dia esses 3 filmes de Jurassic World. Agradeço a eles, pessoal. DPG. A DPG apareceu pela primeira vez em Jurassic World Fallen Kingdom, onde somos apresentados a Dinosaur Protection Group, DPG, uma organização sem fins lucrativos, basicamente uma ONG, que surgiu para a proteção dos dinossauros, já que a lei de guarda genética basicamente falhou no seu trabalho de proteger a genética, sei lá. A maior importância que eles possuem da história está relacionado com os acompanhamentos sísmicos que eles tiveram no Jurassic World, demonstrando que o vulcão da ilha estava de volta à atividade e a qualquer momento poderia entrar em erupção, destruindo todo o parque e, o mais importante para eles, matando todos os dinossauros que estavam por lá. Elefante em miniatura. Até agora, falei da Biosyn como uma empresa sem escrúpulos, mas a Engen não era diferente.
Antes dos dinossauros caminharem novamente sobre a Terra, a Engine precisou de algo ainda mais estranho para atrair novos investidores. Eles decidiram que seria um elefante do tamanho de um cachorro, criado através de engenharia genética. Não, isso não é uma metáfora. John Hammond, em uma tentativa de levantar capital de investidores, mandou que seus cientistas criassem esse animal todo deformado para apresentar aos executivos e banqueiros como uma prova de conceito, um ser real, vivo, mutado, que pudesse ser exibido como um troféu corporativo. O resultado? Uma criatura doente, agressiva e perturbadoramente errada. Tinha o comportamento de um roedor irritado e mordia qualquer um que se aproximasse dele. E passava a maioria dos seus dias tentando escapar da jaula. Basicamente um símbolo de como a ciência de Hammond sempre foi moldada por vaidade e lucro, nunca pela ética ou pela vida. Essa aberração nunca aparece nos filmes, apenas nos livros. Tadinho, eu coloquei no roteiro tudo isso pra mostrar o quão monstruoso ele é, mas pô... Até que é fofinho. Mas não façam isso de novo, hein? Puta que pariu. Norman Atherton. Norman Atherton foi o geneticista-chefe nos primeiros anos da criação da Engine, sendo ele o homem que criou o elefante anão do último tópico. Norman acabou morrendo devido a um câncer no coração antes da Engine de fato começar a clonar dinossauros, deixando como herança um estudante genial assumir seu posto de geneticista-chefe na Engine, criando o método que possibilitou a clonagem de dinossauros. O nome desse estudante era Henry Wu. Diabolus Rex, traduzido do latim como Rei Diabólico. É um nome usado em diferentes contextos no universo da franquia Jurassic Park. Este nome foi originalmente proposto para o dinossauro híbrido chamado Indominus Rex, antes dele ser chamado pelo nome final. Mas atualmente a fanbase anda chamando aquele novo bicho do Jurassic World Rebirth de Diabolus Rex. E esse nome aparentemente pegou dessa vez. Deus criou os dinossauros. Deus Criou os Dinossauros é um livro fictício escrito pelo Gould Ian Malcolm, citado durante o Jurassic World e Jurassic Park. Como o livro não existe de verdade, os fãs ligam a frase dita por ele no carro durante o primeiro Jurassic Park como pertencente a esse livro. Deus cria dinossauros. Deus destrói dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus. O homem cria dinossauros. E depois a Elise acaba com a graça do Dr. Ian Malcolm, mas uma boa frase. Abissal. A partir daqui, se você conhece alguma dessas informações de cabeça, acho que dá pra você se dizer um grande fã da franquia Jurassic Park. Porque não são muito conhecidas não. Jurassic Park Survival. É um plágio? Esse é um caso engraçado, pois é exclusivo aqui do canal Jorge T. Dodge, até onde eu sei. Por isso está tão baixo no iceberg. Então dá like e se inscreva pelo tema. Seguinte, talvez você se lembre dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal sobre alguns ARGs de Jurassic Park que acabaram furando a bolha. Pra mim esses números até hoje são um absurdo. E neles eu utilizo alguns vídeos de um mano chamado Cryonautican. Não tenho ideia se eu falei certo. Inclusive, ele é o criador de algumas das fitas que usei no vídeo sobre o incidente de San Diego. Cryonautican é um youtuber que claramente adora Jurassic Park. Com isso, ele criou várias animações sobre a franquia. E o mais importante, estava desenvolvendo um jogo chamado Jurassic Park Operations, que a ideia principal do jogo era criar uma experiência de terror envolvendo Jurassic Park. E pela experiência que ele já tinha mostrado criando diversos curtas de terror sobre Jurassic Park, de muita qualidade, era de se esperar que o jogo fosse feito com o mesmo nível, pelo menos visual. Só que aí que se engana. O cara também era compositor, programador e o pior de tudo, faz tudo isso por um programa chamado Dreams, que, caso você não saiba, é uma engine para criação de jogos feito para criar experiências através do seu PS5. Ou seja, Cryonautican estava criando um projeto gigantesco através do seu videogame. Eu fiquei bastante impressionado na época quando eu vi tudo isso. Mas bem, segui minha vida, pois provavelmente ainda levaria anos até ele terminar esse projeto. Mas eu acabei olhando seu projeto mais de uma vez durante esse tempo, e eu percebi que ele estava de alguma forma regredindo. Mesmo Cryonautican fazendo todo esse trabalho por amor, ou seja, provavelmente ele nem cobraria pelo jogo quando lançasse, a Universal Pictures bateu na porta dele e disse: "Ei, eu sei que isso é um fangame, mas você vai ter que tirar a nossa marca daí do mesmo jeito." O mais impressionante foi que Cryonautican aceitou as exigências e continuou produzindo o seu projeto, fazendo com que diversos modelos e coisas prontas que ele já havia feito do jogo fossem refeitas praticamente do zero. E em pouco tempo depois desse toque da Universal
Pictures, Jurassic Park Survival foi anunciado. O que é um pouco curioso. Eu e você sabemos que jogos demoram para ser produzidos. Então, se o Proneutica estava há 4 anos produzindo essa ideia, muito provavelmente esse projeto de Jurassic Park Survival poderia estar até há mais tempo sendo feito em segredo corporativo. Mas algo que é inegável são as semelhanças que o trailer de Jurassic Park Operations e Jurassic Park Survival compartilham. São realmente assustadoras. Mas enfim, ele lançou um vídeo apenas sobre esse assunto, e também postou diversas atualizações do seu projeto, que agora se chama Cretaceous Kingdom, e também um novo ARG. Hehehe, vai ter conteúdo. Alan Grant tem poderes psíquicos. Isso é algo meio meme. Havia várias pautas no iceberg que eu peguei de referência que são teorias que já foram refutadas pela fanbase, como a de que o Owen seria a criança que o Alan Grant dá um apavoro no primeiro filme, entre outros temas que parecem mais teorias da conspiração do tipo Terra Redonda, pois todos sabemos que ela é, na verdade, um triângulo. Mas tirando isso de lado, essa teoria só existe por causa de um trecho minúsculo no Jurassic Park 3, onde o Alan Grant teve um pesadelo, onde ele acaba vendo um Velociraptor com aparência diferente falando com ele, sendo que ele ainda não teria visto nenhum Velociraptor com aquela aparência até mais tarde no filme, como se ele de alguma forma ele tivesse visto o futuro ou algo do tipo. Só que do mesmo jeito não faz sentido nenhum, já que aquilo era apenas uma troca de design das criaturas com um pouco mais de penugem. Jurassic Park, por ser uma obra bem antiga, foi se adaptando aos avanços das ciências e novas descobertas de como os dinossauros se pareciam na realidade, mesmo não fazendo tanto sentido, já que todos os dinossauros são uma mistureba de sapo e DNA mofado. A expulsão dos nativos da Ilha Nublar. Quando a Engen assinou o contrato com a Costa Rica na década de 1980 para construir o parque, na Ilha Nublar, havia um povo indígena vivendo ali, o Tunsi, descendentes do Bribri. Eu não tô brincando, é esse o nome mesmo. Eles viviam em harmonia, com crenças profundas ligadas à ilha e ao Monte Cibó. Mas quando a corporação chegou, as coisas mudaram drasticamente. Muitos se recusaram a sair, e a Engen contratou mercenários para forçar a realocação com violência. Os que sobreviveram à realocação foram despejados em bairros nas marginais da ilha, com basicamente nenhuma infraestrutura. Oficiais chegaram a chamar esse local de as favelas da Ilha Nublar. A empresa prometeu educação e cuidados, mas o que entregou foi negligência. Túmulo de uma comunidade inteira foi removido do mapa para abrir caminho ao grandioso parque de John Hammond. Essas informações são bastante esparsas, sendo presente um guia bem antigo do Jurassic Park e no jogo Jurassic Park The Game. Só que esse segundo jogo não dá pra levar tanto em consideração, pois ele não é canônico até onde eu sei. Só que, mesmo assim, os Tunsi nunca foram citados em nenhum filme da franquia até agora, sem ser naquele guia. Adal. Aqui é o fim. Não há como descer muito mais além daqui. The Green Flame, ou a Chama Verde. A Chama Verde é um conceito introduzido no quadrinho Return to Jurassic Park, lançado lá em 1995. A história começa com um soldado americano tendo uma crise de pânico, apenas repetindo sobre uma tal chama verde, coisa que ninguém tinha ideia do que era. Inclusive, do porquê um soldado do exército americano estaria fazendo na Ilha Nublar, junto ao pelotão de helicóptero que estava sobrevoando a ilha. Por isso, John Hammond chama Alan Grant, Ellie junto ao Dr. Malcolm, que são contratados para investigar o que estava acontecendo na ilha. Eles são apresentados a Edgar, representante de Hammond, que guiaria o pessoal até a ilha. Eles se juntam e vão investigar o que estava acontecendo naquele local, se encontrando obviamente com diversos dinossauros. Até que eles descobrem que, além do exército que estava de olho na ilha depois dos acontecimentos dos filmes, a Biozin, a concorrente do parque, também estava envolvida no mistério. E de repente, acontece. Um raio verde emana de um ponto da ilha como um canhão de luz. Todos ficam assustados e de repente, da mesma maneira como surgiu, ele desapareceu. Após mais alguns desencontros, os personagens acabam encontrando uma base no meio da ilha, que eles não sabem se se trata do exército, Biozin ou qualquer outro grupo que esteja fazendo isso. E do nada, esse beacon
verde surge de novo no meio daquela base. Antes deles conseguirem chegar até o local e fazerem algo, eles acabam sendo pegos por esse grupo. Exceto por Edgar, que dá uma de Rambo e entra nessa base a fim de resgatar o pessoal. E basicamente ele é um Rambo mesmo, entrando lá dentro fazendo geral dormir, pra não usar outra palavra, conseguindo tirar eles de lá. E com todo mundo jurando não voltar mais pra aquele local, porque tava cheio de pessoas armadas lá que poderiam simplesmente tirar a vida de alguém. Lembrando, além do Edgar, ninguém ali é um super-herói. Mas há um fato que eu omiti. Edgar havia conhecido uma moça com conhecimentos lá de dentro. E, para fazê-la contar o que de fato ela sabia, ele a pendura de um precipício e a interroga. A moça, desesperada, fala que contará pra ele o que era tudo aquilo que estava acontecendo, desde que puxasse ela de volta fora daquele precipício. Edgar concorda. Eles têm um acordo. Ela começa a contar a história, porém toda a cena é cortada e a gente vê os protagonistas, Malcolm, Grant e Ellie, escutando um grito de uma mulher. Eles vão investigar o que era. Encontrando Edgar, eles perguntam sobre aquela moça que estava com ele. Edgar, com um olhar frio, apenas diz que eles estavam correndo de um dinossauro e ela acabou caindo do precipício. E antes que alguém tivesse chance de fazer mais alguma pergunta, os helicópteros do exército começam a sobrevoar próximo ao local e eles saem, se escondendo, sem cumprir a missão de saber o que era a chama verde, exceto por Edgar. Ficando implícito que ele matou aquela garota após saber o que era tudo aquilo. Eu li o restante dos volumes de Return to Jurassic Park. Eles não possuem mais citações diretas a esse acontecimento da chama verde, basicamente deixando esse mistério no ar. Até hoje, pois eu, Jorge T. Dodge, tenho a resposta de tudo isso. A chama verde se trata de um experimento com o objetivo de